Estão a ouvir bem? Sim, eu peço imensa desculpa por não ter mandado o resumo biográfico, acho que esqueci-me. Portanto, eu sou professora na Universidade de Montpellier, em França, perto do mar Mediterrâneo. Estudei principalmente literatura espanhola até que o interesse pela literatura portuguesa se voltou tão importante, ou talvez mesmo em alguns aspectos superior, pelas conexões que existiam entre poemas e poetas épicos do final do século XVI. Eu trabalhei sobretudo sobre a conexão entre Alonso de Ercilla e o Jerônimo Corte Real. E a partir de lá estive a explorar mais precisamente a questão das relações entre Espanha e Portugal. E nesta comunicação vou me ocupar de outro aspecto de recepção transnacional, digamos, da obra portuguesa, que seria, da literatura portuguesa, que seria a recepção francesa, que devo dizer é para mim um campo completamente inédito. Antes de começar, vou compartilhar o ecrã. Peço para me confirmarem que se vê corretamente o PowerPoint. Está tudo certo, ok. Estou muito obrigada pelo convite a participar neste congresso, que é a ocasião de seguir os trabalhos de tão admirados colegas, também de descobrir novos colegas, novas investigações, como foi o caso da apresentação do professor Amaral de Oliveira. Em vários aspectos vão ver que a minha comunicação conecta com aquilo que ele acaba de apresentar. Como dizia, esta é a minha primeiríssima incursão no campo da recepção francesa da obra camoniana, um campo vasto e cativante, que tem a característica de ter sido estudado por excelentes investigadores, entre os quais contamos com Georges Le Gentil, Roger Bismuth, Anne-Marie Quint, também o que acaba de apresentar o professor Amaral de Oliveira. Eu, evidentemente, não posso, seria pretensioso, não é, situar-me na continuidade destes estudos, mas sim gostaria de começar a minha comunicação prestando uma homenagem ao seu trabalho, especialmente a estes dois trabalhos que estão a ver aqui, o artigo já clássico do Roger Bismuth, Camões en France, e a mais recente contribuição de Anne-Marie Quint, Recepção de Camões na literatura francesa, que se publicou no Dicionário Luís de Camões, no 2011. Acho que o material que Anne-Marie Quint reuniu neste artigo é essencial, e vou partir deste material para traçar os fios históricos da recepção de Camões em França e para mostrar quanto indissociáveis foram, em França, a leitura da obra e a admiração pela figura do poeta, soldado, viajante, namorado também, que foi Luís de Camões. Nesta comunicação, eu vou me centrar no início desta história com a tradução do francês Louis-Adrien Duperron de Casterat, que publicou em 1735 a primeira tradução francesa dos Lusíadas. A primeira tradução dos Lusíadas é, de facto, de qualquer verso camoniano. A partir daqui, falarei principalmente da vida de Camões, conteúda nesta tradução, e também farei, logo a seguir, alguns comentários sobre a recepção desta vida. Na resenha biográfica de Madame de Staël, já mencionada pelo professor Amaral de Oliveira, e também em outro documento que testemunha, acho, do interesse pela poesia em torno à morte de Luís de Camões. Portanto, para introduzir esta tradução de Louis-Adrien Duperron de Casterat e também, sobretudo, a Vida Liminar, que é o texto que me vai interessar aqui,
gostaria de lembrar que a vida paratextual assume um papel essencial na canonização do poeta nos comentários à obra camoniana em Portugal. Este dispositivo, portanto, a vida liminar, afirma-se como um dos elementos de canonização, seguindo os grandes modelos antigos, especialmente das Vitae Virgilii, as vidas paratextuais de Virgílio, nos comentários antigos de Donato e de Sérvio, que foi uma prática prolongada durante o Renascimento. Estou a pensar, por exemplo, no comentário de Badius Ascensius, publicado em Lyon, no início do século XVI, e na aplicação deste dispositivo para grandes autores vernáculos no século XVI, Dante, Petrarca, Garcilaso de la Vega, para citar também um quase contemporâneo espanhol. Na perspectiva humanística, o comentário erudito e a vida liminar constituíam um instrumento decisivo para a canonização do autor. Em Portugal foi primeiro Pedro de Maris, o editor do comentário de Manuel Correia, quem utilizou este dispositivo, que foi logo amplificado por Manuel de Faria e Sousa. Acho que a recepção tardia de Camões em França, já no século XVIII, herdou de forma evidente este dispositivo, mas sendo desta vez a tradução a se substituir ao comentário na empresa de canonização. E, portanto, neste aspecto, parece-me significativo que Castera, na sua tradução, tenha escolhido para o paratexto liminar dois instrumentos, as gravuras, por um lado, e por outro, esta vida de Camões. A vida de Luís de Camões de Castera segue, nas grandes linhas, as principais etapas da vida, tais e como já foram codificadas por Severino de Faria e Faria e Sousa no século XVII. Identificamos, portanto, várias etapas: origem incerta de Camões, seria talvez, desculpa, origem insegura de Camões enquanto ao lugar de nascimento. Segundo, a história familiar, a identificação dos pais. Terceiro, os estudos em Coimbra e os primeiros amores na corte. Logo, o primeiro exílio e as primeiras armas africanas. A viagem na Ásia, que é a parte mais desenvolvida da vida, com múltiplos episódios. A volta a Portugal, os epitáfios consecutivos à morte de Camões, uma breve resenha de suas obras e, finalmente, um retrato moral do poeta. Produz, portanto, Castera uma vida sintética que julgo se interessa menos pelas atitudes históricas que por propor uma figura convincente de poeta neste paradigma pré-romântico de que falou o professor Amaral de Oliveira antes da minha comunicação. Eu vou tentar agora sublinhar alguns aspectos desta construção, digamos, de uma figura pré-romântica camoniana. Vou salientar, sobretudo, os aspectos nos quais Castera difere dos seus modelos portugueses do século XVII. O primeiro aspecto seria o interesse por incluir Camões num panteão europeu de poetas, especialmente latinos. O primeiro poeta usado para este paralelo com a antiguidade é Homero. E com esta consideração abre Castera a sua vida de Camões. Vou citar em francês. Plusieurs villes de la Grèce et de l'Asie se sont disputées l'honneur d'avoir été le berceau d'Homère, o poeta Homère. L'Égypte a prétendu le même avantage. Tant de sentiments divers ont laissé la postérité dans une profonde incertitude sur la patrie de ce grand homme. On n'est pas mieux instruit de celle de Camões. Les Portugais qui doivent le connaître ne sont point d'accord sur cet article.
aqui vemos como o que suscitou uma competição feroz pelo título de pátria do poeta em Portugal é um exame atento dos versos de Camões para reconhecer a verdadeira pátria, torna-se para Casteira um motivo de grandeza da figura poética, por analogia com as múltiplas cidades candidatas ao título de pátria do Império, segundo um debate que se remonta à antiguidade. O segundo poeta posto em paralelo com Camões é Ovídio, segundo o próprio Camões já tinha, o paralelo que Camões já tinha construído na sua própria poesia. Casteira comenta este aspecto, este paralelo, em dois momentos da sua vida. Primeiro, enquanto as belezas da figura de Camões enquanto retrato físico. Ele comenta: avec toutes ses qualités, le Camões ne pouvait guère manquer d'inspirer de l'amour. Cette passion fit son malheur, comme elle avait fait celui d'Ovide sous l'empire d'Auguste. Portanto, aqui já não é só uma questão poética, é também uma questão biográfica de aspecto físico de Camões, cuja beleza provocou os seus infortúnios posteriormente. E logo na vida, a comparação com Ovídio se repete a propósito do episódio do exílio a Santarém, que foi consequência dos amores com Dona Catarina, e Casteira cita aqui parte da elegia terceira, na qual Camões se dirigia ao sulmonense Ovídio Desterrado. Esta primeira parte de comparação com as grandes figuras da antiguidade está extremamente ligada com a construção narrativa que faz Casteira dos infortúnios de Luís de Camões. Falo em construção narrativa pelo facto de Casteira construir narrativamente, com figuras narrativas, a contraposição entre fortuna e infortúnio, entre boa e mal fortuna de Camões. O primeiro dispositivo usado para enfatizar este caráter trágico da figura do poeta é o facto de Casteira se inclinar pela versão que faz morrer o pai de Camões durante a infância. No mesmo momento que Camões nascia, o seu pai morria na Índia. Essa simultaneidade dos episódios constrói narrativamente o infortúnio do poeta. Outro motivo, eu não vou citar aqui, mas vou citar a próxima citação. Outro aspecto, outro momento, episódio usado por Casteira para construir essa contraposição, interessa a narrativa dos últimos anos de Camões em Lisboa, e juxtapõe a boa fortuna da publicação das obras e os infortúnios de Camões que estão ligados aos infortúnios da pátria. Eu vou citar a maneira como Casteira contrapõe estes dois épisodes. Avec cette pension et les bonnes grâces de son roi, l'auteur aurait vécu tranquillement dans sa vieillesse sans les troubles qui survinrent au Portugal. Ses œuvres étaient imprimées, on leur rendait justice et presque toute l'Europe les admirait, ainsi qu'on le peut voir dans les témoignages des savants les plus illustres de ce temps-là. Sa fortune lui suffisait, quoiqu'elle fût médiocre, il jouissait de sa gloire. En un mot, il pouvait presque se dire heureux lorsque Don Sébastien, suivant avec trop de témérité l'ardeur de son courage, porta la guerre en Afrique et fut tué dans la bataille d'Alcacer, qu'il perdit contre les morts. Dans ce tumulte, la voix du Camões n'était pas entendue et l'on ne lui payait plus sa pension, etc. Vou voltar agora sobre um aspecto importante que é o retrato físico de Camões para construir essa contraposição entre fortuna e infortúnio. Interessa-me muito o retrato que constrói Casteira, por ser um retrato original e fantasioso que faz corresponder Camões com essa ideia pré-romântica do homem sedutor
e, digamos, de bela figura. Castera compõe retrato da fisionomia de Camões, que est o seguinte. Outre la beauté de son génie et les agréments de sa conversation, la nature lui avait donné de quoi plaire aux yeux. Les siens étaient grands et vifs et d'un regard qui ne respirait qu'amour et volupté. Il avait les cheveux blonds, le front noble, le nez aquilin, la bouche bien meublée, les lèvres plus rouges que du corail, le visage plein, le teint blanc et relevé d'un vermillon qui répandait sur sa physionomie une fleur de santé charmante. Vou-me deter aqui para a leitura da citação, mas só quero enfatizar que é a propósito deste retrato do poeta que Castera cita e indica as fontes da sua vida. Estas fontes que aparecem aqui embaixo da imagem e que são referidas enquanto notas de rodapé na página, são os comentários clássicos, os primeiros comentários do século XVII, Correia, Severino de Faria e Faria e Sousa. Parece-me muito interessante porque estas referências exatas aparecem, essa reivindicação de exatitude aparece exatamente no momento em que Castera é mais fantasioso e se afasta mais das fontes clássicas mesmo. Vou passar agora a um ponto que queria desenvolver sobre o interesse de Castera pela lírica camoniana. Eu vou passar diretamente à questão dos epitáfios, que são referidos por Castera de uma maneira muito amplificada. Aparecem nesta última parte, penúltima parte da vida, os 3 epitáfios mais conhecidos, aquilo de Manuel de Sousa Coutinho, que Castera traduz em forma de um diálogo entre a sepultura e o passeante. Também refere em português, em latim e em francês, o epitáfio do jesuíta Mateu Cardoso. E, finalmente, também o soneto de Torquato Tasso para Camões, que também é objeto de algumas notas de rodapé, e são só 2 momentos na vida com notas de rodapé, que são o retrato e este soneto de Tasso. Insisto nestes epitáfios porque julgo que na posteridade francesa desta vida de Camões, eles foram especificamente destacados. E vou continuar observando a partir destes elementos que temos da vida de Castera, a sua recepção em futuros trabalhos, posteriores trabalhos sobre a vida de Camões. Interessa-me agora destacar alguns aspectos desta resenha biográfica de Madame de Staël, na Biographie universelle de Michaud, da qual falava antes o professor Amaral de Oliveira. Não vou me deter na questão de Camões demasiado pouco orientalista ou pré-orientalista, quer dizer, demasiado pouco atento às paisagens e às belezas do Oriente, porque o professor Amaral de Oliveira já comentou este aspecto. Mas sim, gostaria de citar a reação de Madame de Staël a este retrato exagerado de Castera na sua vida. Cito, portanto, o comentário de Madame de Staël. Duperron de Casterat parle de la beauté de Camões avec une ridicule exagération. Il lui donne, et elle cite à Castera, des cheveux blonds, des lèvres de corail, une bouche bien meublée, un teint blanc relevé d'un vermillon. D'autres biographes disent au contraire que Camões était roux et borgne, qu'il avait le front avancé, voûté, et un grand nez arrondi en globe par le bout. Esta distância, portanto, indica uma modificação profunda do paradigma desde o qual Madame de Staël se
chega ao estudo da vida de Camões, já não se trata de fazer uma bela figura, como se faziam as belles infidèles das traduções do século XVIII, mas sim de contrastar as fontes e de voltar a uma historicidade da figura do poeta. Interessa-me, por outro lado, um elemento para o qual não tenho ilustração nas diapositivas, mas que me parece importante na resenha biográfica de Madame de Staël, que é a aparição de uma tradição filológica. Madame de Staël assinala como principal edição de Camões as obras de 1779-80, mas ela também traça um percurso das principais edições conhecidas dos Lusíadas, desde as edições do século XVI até a edição do editor francês Didot, na metade do século XVIII. Obviamente, essa resenha biográfica não é completa, mas sim indica um interesse pelas fontes e por uma classificação, uma sistematização do conhecimento das fontes. Estas informações aparecem numa nota de rodapé, no final da notícia biográfica, que se pode ver aqui. Esta aqui é a nota de rodapé que precisa estes aspectos bibliográficos. E acho interessante que entre estes elementos esteja reproduzido também o elogio, o epitáfio de Mateu Cardoso, que aqui é traduzido como Mathieu Cardoso, jesuíte, professor de belles lettres a Évora. O texto latino de Cardoso, que parece ter tido um protagonismo importante na recepção da vida de Camões, da figura de Camões enquanto figura romântica. Eu vou terminar só com esta ideia, trazendo aqui um documento que me pareceu fascinante. Trata-se de um artigo de jornal, um breve relato, firmado pelo francês Henri Berthoud, publicado num jornal popular, um cotidiano, para as famílias, le Musée des Familles, para as leituras das noites. E neste pequeno relato, Berthoud se centra no episódio de Camões a morrer, Camões mourant. O protagonista deste episódio é o mesmo Mateu Cardoso, a redigir o seu epitáfio a Camões, e o que me parecia muito engraçado e conecta com um comentário que fez o professor Amaral de Oliveira antes. Este Mateu Cardoso aparece na situação, portanto, de estar a escrever o epitáfio, e faz ler o seu epitáfio a um jovem pintor que é logo identificado como o pintor espanhol Zurbarán, com esta fantasia de que Zurbarán e Camões morreram com poucos anos de intervalo no mesmo hospital de Santa Cruz, supostamente, portanto, em Lisboa. E, portanto, julguei que, além do interesse pela figura de Mateu Cardoso, este documento também interessava por salientar esta mistura que fazem os franceses da cultura portuguesa e da cultura espanhola, sendo o ponto mais interessante na sua perspectiva, um encontro dos gênios de diversos povos da Península Ibérica. Muito obrigada pela sua atenção.